Denúncia, é exclusiva essa reportagem. Uma mulher de 24 anos com um filho pequeno morre depois de passar por uma cirurgia plástica nos seios. Tudo isso aconteceu em um hospital aqui da Zona Sul de São Paulo. A repórter Ingrid Gribel investigou o caso e descobriu que o anestesista está sendo acusado de erro médico. Nós, inclusive, entramos em contato com o anestesista, mas ele tentou fingir que era o irmão. Você vai entender agora essa história. Uma jovem morre, essa é a mulher, certidão de casamento, ela casou, teve um filho pequeno, vai fazer uma cirurgia estética, vai fazer uma cirurgia plástica, morre. E o médico acusa o anestesista de negligência? Eu nunca vi um caso desse, em que o próprio médico acusa aquele que trabalha com ele. Não é uma equipe, não é uma junta médica, não é uma equipe médica. Assista essa reportagem, é exclusiva, é Balanço Geral. Jovem, vaidosa e com um sonho de mudar o próprio corpo. Ela falou, doutor, eu corro algum risco, eu tenho meu filho pequeno. E ele ficou bravo com ela, falando que era uma cirurgia das mais simples, que ela só foi fazer uma redução de mamas. Operação simples e rápida. A paciente volta para casa depois de 24 horas, mas a vendedora Aline Oliveira, que tinha 24 anos, não voltou. O marido não imaginava que aquele último abraço pudesse ser tão importante. Ela queria me dar um abraço e eu não quis esse abraço, porque eu falei para ela, você daqui a pouco vai voltar, eu não quero despedida. Eu quero você bem, eu quero dar um abraço quando você voltar, eu não quero agora. A cirurgia de redução de mamas aconteceu neste hospital particular, na Zona Sul de São Paulo, no dia 22 de julho. A família resolveu denunciar e processar a equipe médica. A suspeita é que um erro tirou a vida dessa jovem. Já do início da cirurgia, ela já teve uma parada cardiorrespiratória. Já daí, do início da cirurgia. Aline morreu depois de passar 3 dias internada na UTI. Policiais dessa delegacia investigam o caso. Ao prestar depoimento, o cirurgião plástico peruano Héctor Álvaro Bustamante Ackerman disse que o anestesista que trabalha com ele há 15 anos estava muito atarefado. No lugar dele, foi chamado o anestesista Wagner Kazuhiko Shimanoi. Os dois já se conheciam. Ao chegar ao hospital, o médico disse que percebeu que a máquina que seria usada pelo anestesista era antiga. Ouviu de uma auxiliar de enfermagem, funcionária do hospital, que o pedido deveria ter sido feito com antecedência, no dia do agendamento da cirurgia. A troca foi negada. É uma máquina parecida com essa. A função dela é monitorar os sinais vitais dos pacientes. O advogado do cirurgião plástico acusa o anestesista como responsável por desligar os sinais sonoros do aparelho e deixar a paciente sem oxigênio. É inadmissível um médico que ele se propõe, faz o juramento em defender a vida, agir e ter esse tipo de conduta. Durante uma semana, telefonamos para o consultório do anestesista Wagner Shimanoi. Nem sabe como podemos encontrá-lo. Não, só quando ele retornar mesmo de viagem. Ele está em férias? Está em férias. A produção do Balanço Geral insistiu. Conseguiu o telefone celular do anestesista. Tô ocupado agora. Não sou eu, é meu irmão, tá? Não é o senhor, é o irmão do senhor? Não, eu te ligo depois. Tô ocupado agora. Doutor, mas é um caso grave que envolve a... Esse documento é um levantamento feito pela direção do hospital logo depois da morte da paciente. Aqui consta que antes de começar a cirurgia, o Dr. Wagner Shimanoi já reclamava da máquina de anestesia porque não estava acostumado a lidar com ela. Ele só conseguiu fazer o ajuste com a ajuda de um técnico de enfermagem que foi chamado. Só que antes de terminar a operação na primeira mama, a paciente ficou sem pulso e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Aline ficou 5 minutos ou mais sem oxigênio. A direção do hospital informou que nem o cirurgião, nem o anestesista fazem parte do quadro clínico, mas os dois tinham autorização para operar aqui. Ressaltou ainda que os equipamentos usados para monitorar o estado de saúde da paciente funcionaram normalmente durante a cirurgia.
No documento do hospital consta a informação dada pelo cirurgião plástico e confirmada pelo laudo. O anestesista teria desligado os alarmes durante a operação e o motivo pode ter sido uma distração. E você nunca mais ter sua filha de volta é uma dor sem fim, eu acredito que pro resto da vida. Eu preferia ter morrido junto com ela, para ser sincero. No hospital, durante a reanimação, uma terceira médica foi a responsável por tentar salvar a vida de Aline. O anestesista teria ficado em choque, estagnado e sem reação, como consta no boletim de ocorrência. Quando o quadro da paciente ficou estável, os médicos decidiram continuar com a cirurgia plástica nas mamas e concluíram o procedimento. Só que o quadro de Aline se agravou. A jovem era casada e mãe de um menino de 6 anos. Agora eu quero uma resposta da justiça, saber realmente o que aconteceu e que a justiça possa ser feita, que alguém pague de alguma maneira. É isso que eu quero. Ótimo trabalho do jornalismo da Record, Ingrid Gribel, produção do Danilo Carvalho. Atenção, o que a gente descobre no meio do caminho? Que o médico joga a batata quente pra cima do anestesista. Fala, ô, pera um pouquinho, eu tava lá pra operar. Quem não sabia mexer no equipamento era o anestesista. E aí a gente liga várias vezes e quem atende é o irmão, o que seria o irmão do anestesista. Mas se é o irmão do anestesista, pra que desligar o telefone tão rapidamente? Não posso falar. Imagina, olha, eu sou o irmão dele, não tenho nada a ver com a história. E eu não posso falar sobre o assunto, mas olha, o telefone dele é esse, ou então entra em contato com o advogado. E atenção, e o irmão estava usando o telefone do anestesista, né? Disse ele, seguinte, o que eu quero falar aqui agora é importante. A gente descobre que o advogado do médico fala que a culpa foi do anestesista, uma mulher morreu, recém-casada. Recém-casada que eu digo antes dos 7 anos, né? Porque o filho tem 6. Casada, tem um filho pequeno, 6 anos. Esse menino vai crescer sem a mãe agora, porque alguém não sabia mexer no equipamento. Renato Lombardi está indignado aqui. Não, porque, veja bem, primeiro, não era o anestesista da equipe. O anestesista é médico também, ele é médico. Segundo, não sabe mexer na máquina? Então não tem cirurgia. Espera alguém, não. Mas um auxiliar de enfermagem deu orientação. Meu, você está lidando, desculpe aqui, você está lidando com a vida de alguém. Porque a anestesia, quando você dá anestesia, que é fundamental. Até um dia eu perguntei uma vez para um amigo meu, tinha um problema para fazer, ele falou, o anestesista tem que ser muito bom. Do contrário, eu não trabalho sem anestesia. Esse é um amigo médico que eu tenho. Lombardi? Então o médico chegou ali e falou o quê? Não tem, vamos esperar. Olha, é a primeira vez que eu vejo. E parabéns pro médico, hein? Que coragem! Isso. Que coragem desse médico. Fala, olha, aconteceu um erro ali, mas o erro não foi meu. O erro foi da pessoa. Por quê? É uma classe que vira e mexe, tem um certo corporativismo. Ah, não foi erro, aconteceu alguma coisa. Esse médico é muito corajoso. Muito corajoso. Parabéns pra ele. E o advogado dele falou aí com todas as letras sobre o que aconteceu. O anestesista que é o culpado, que foi o culpado, não a máquina. Porque se a máquina é culpada, eu não sei lidar com a máquina, eu não lido. Nós vimos agora há pouquinho aqui, uma médica, aquela história da moeda, o que fez a médica da moeda? Não, a colega estava completamente certa, foi tudo bem, não sei o quê. Saturou e largou a moeda na mão da outra senhora. Porque é o seguinte, o médico, querendo ou não, ele confia no trabalho do anestesista. Claro, mas é equipe, é uma equipe. É uma equipe. Então, a partir do instante que não sabe lidar com a máquina, então, olha, eu não sei lidar com a máquina, espera um outro então, pô.